Estamos aqui mais uma vez com o podcast da Jorge Gomes Advogados. Hoje, recebendo nosso querido amigo Leandro Pires, da Approach Auditores. E nesse contexto, junto com o Zé, com o Thiago, a gente gostaria de ter essa conversa, justamente no sentido para demonstrar, Leandro, ao público em geral, a importância da auditoria no dia a dia da empresa, né? O quanto a informação precisa e de qualidade ela ajuda o empresário na tomada de decisões e o quanto que empresas, sejam de auditoria, sejam escritórios de advocacia, sejam empresas de assessoria de uma forma geral, o quanto esse trabalho sério, comprometido, qualificado, pode trazer de valor agregado no dia a dia das empresas. Então é isso, Leandro. Bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado por estar aqui conosco. Então, vai ser um grande prazer e satisfação estar aqui com você, conversando um pouco sobre isso que acontece no nosso dia a dia profissional. Primeiramente, agradecer o convite. Além de parceiros na área empresarial, nós somos amigos. Eu acho que nada como trabalhar com amigos, né? Isso daí traz uma afinidade muito grande. E o trabalho, com certeza, ele flui, né? E nós trazemos juntos uma sinergia muito boa e trazemos um resultado muito positivo ao cliente, né? E é muito legal, parabenizar vocês aí pelos 20 anos, né? A Approach completa 20 anos também esse ano, então praticamente começamos juntos, né? No mesmo ano aí, em 2003. E é um prazer bater esse papo com vocês hoje à tarde, conversar um pouco sobre auditoria. Fazemos perícia também sobre negócios em geral, né? Que eu acho que é isso que o empresário busca hoje. Um conforto tributário, um conforto na área jurídica e também hoje, né, dando muito valor para esse lado que antes não era tão assim importante nas empresas, que eram os números, né? Então sempre as empresas tinham um balanço gerencial e um contábil. Era assim que funcionava antigamente, né? Então, não. Hoje, o que vale é um só, né? O contábil é o gerencial. Então, é muito gratificante estar aqui com vocês, batendo esse papo, né? E passar essa hora agradável aí. E essa igual você falou, há algum tempo atrás não se dava tanta importância, né? Para alguém que vem de fora, olhar números da empresa e dizer alguma coisa sobre esses números. Hoje, como você tem visto esse movimento? Por que é tão importante? E se você puder dar uma explanada para o público em geral, o que seria uma auditoria externa numa empresa, Leandro? Então, hoje, as empresas procuram bastante, né, os auditores por inúmeros fatores, né? Um deles é a Lei 11.638, que ela obriga empresas com faturamento acima de 300 milhões ano ou ativos totais acima de 240 milhões ano a serem auditadas por auditores externos com registro na CVM, que é o nosso caso e de muitas empresas aí no Brasil, né? De auditoria. Então hoje já é obrigado a ter isso. Hoje o SPED contábil, na sua transmissão, se você tiver faturamento acima de 300 milhões e a Receita identificar, ela já trava o SPED. Então você tem que ser auditado e tem que colocar ali o registro do auditor da CVM. E por que isso para a empresa é bom? Primeiro nós temos que desmistificar a questão do auditor. Antigamente, quando o auditor estava na empresa, tem ladrão, né? E até quando eu comecei a carreira de auditor lá em 1997, para aquelas empresas que eram auditadas de primeiro ano, aquelas que eram auditorias recorrentes não tinha esse problema. Mas quando a gente chegava para auditar a empresa de primeiro ano, você via o semblante das pessoas meio assustados, né? Até com medo. Assim, tá com medo. Chegou um auditor, tem alguém roubando. Né? O contador ficava meio carrancudo, passava poucas informações, até que a gente ia mudando, né, a cabeça e explicando para ele. E hoje, né, eu acho que com a internet também, que ela ajuda bastante a desmistificar isso, também com as consultas. Então hoje o contador entende o auditor como um parceiro mesmo. Hoje muitos clientes nossos da auditoria, antes de fazer um lançamento contábil que ele tem alguma dúvida, ele liga para nós. Sim. E no passado jamais eles iriam ligar. Mudou muito o comportamento. Mudou muito, porque eles falavam assim, nossa,
Eu vou falar pro meu auditor que eu não sei fazer um lançamento? Jamais, né? Hoje não, é o primeiro que ele liga. Né? Leandro, Gilberto, tem que fazer esse lançamento, não estou sabendo. Vocês podem me ajudar? Podemos, faz isso, vamos conversar, né? Tudo dentro de uma independência, porque nós não podemos fazer a contabilidade e auditar. Com certeza. Né? Mas sempre conversando. Ou senão, lei a CPC tal, tem a lei tal, explicando também como funciona, né? Porque seriam 2 trabalhos se a gente não fizesse isso. A gente ia chegar para auditar, ia ter uma contabilização errada, e a gente ia ter que falar, olha, tem contabilização errada, refaz a contabilidade. Então a gente já conversando antes, já faz a contabilidade certa, e na hora que nós chegamos já está tudo correto, né? Tem a questão bancária também. Hoje, para você pegar um capital no BNDES, tem que ter o balanço auditado por auditores. E por que isso? Porque isso traz mais segurança para o banco. Antigamente, no passado, né, as empresas pegavam muitos empréstimos em bancos, não só bancos do governo, né, mas também os bancos aí, comerciais pegavam com simples balancete assinado pelo contador. Hoje é muito difícil você conseguir um valor alto num banco apenas com a assinatura do contador. Depende do valor lá, o banco vai falar, mas você não é auditado? Né? Se você falar não, ele fala, então para você eu preciso, devido ao valor, devido ao montante que você está pleiteando no nosso banco, eu preciso das suas demonstrações financeiras auditadas. Ou seja, é um terceiro que chega e valida o trabalho do contador. E o contador hoje, né, devido a inúmeras responsabilidades que ele tem, né, perante a tudo, perante a fisco, Quantidade de obrigação acessória, que é absurdo. Obrigação acessória e até penal, né? Hoje ele responde criminalmente, né? Então o contador ele tem o auditor como um parceiro dele mesmo. Até para uma salvaguarda dele, uma salvaguarda dele, né? E isso é muito importante. Então tem muitos clientes que chegam a partir de março, abril, já começa a ligar. Olha, o banco tal sabe que eu sou auditado, eu estou renovando um limite e ele quer o parecer da Approach. Agiliza para mim aí o parecer. Então tem essa questão bancária também, né? Hoje, né, eu falo hoje assim, mas num curto espaço de tempo aí, para o passado, nós temos muitos investidores estrangeiros no Brasil e esses investidores eles obrigam a ter auditor, né? E quanto mais expertise o auditor tem, melhor para eles, né? Então nós auditamos algumas empresas de fora também que tem investimento no Brasil, né? Tem muitas empresas também que fazem porque o proprietário mesmo quer saber. Sim. Até para segurança dele enquanto acionista, para dar clareza para os outros sócios, né? Justamente. Para identificar que a gestão dele também tem respaldo. Né? E é isso que eu ia te falar, né, Leandro? Eu acho que é uma evolução de consciência. Por exemplo, você estava comentando que em 2003 a Approach, que você iniciou a Approach, antes da Approach acho que você trabalhou na Price. Então, isso que eu queria ver de você nos colocar um pouco dessa experiência, do que evoluiu você atendendo clientes Price, que provavelmente eram clientes de grande porte, muitos às vezes com capital aberto na bolsa, que era um mundo muito restrito da auditoria. De 2003 para cá, houve uma grande evolução e hoje uma empresa do ser comum, ela é possível. Algumas empresas que a gente atende, por exemplo, redes de concessionárias, a própria montadora já exige o parecer da auditoria. Então, acho que hoje faz a auditoria, que até pouco tempo atrás ela era restrita a um nicho pequeno de mercado, hoje ela se popularizou para grande parte das empresas de médio e grande porte, né? Sim, bem lembrado, né? Hoje, se você pegar uma concessionária mesmo, e algumas redes fazem essa exigência, né? Então isso é bom para o contador, que traz uma segurança, e é bom para o auditor também, né? Se pegar lá naqueles 7 anos que eu trabalhei na Price lá atrás, igual eu falo, né? A Price, ela tem as Big Four que nós denominamos, né? Price, Ernst, KPMG e Deloitte, né? Então, além do trabalho, ela vende uma grife, ela vende uma marca. Sim. Conceituada mundialmente, né? Para nós é muito mais difícil vender uma Approach. Com certeza. Porque eu não tenho essa grife, eu tenho trabalho. Né? A Big Four ela vende a grife e o trabalho.
eu vendo o trabalho. Ô Leandro, mas eu até queria aproveitar esse gancho que você está trazendo e também a provocação que o Luiz Paulo fez, essa transformação, né, da auditoria, e você também mencionou bem empresas que são legalmente obrigadas a passar por auditoria. Mas eu acho que a gente está começando a viver uma realidade que empresas abaixo dessa régua, mas também com operações bastante relevantes, estão abrindo o olho para a auditoria, não por obrigação, mas pela melhoria da qualidade das suas informações também, né? Inclusive a gente vê no próprio interior empresas de porte médio sendo vendidas para multinacionais. E sem o balanço auditado, essa negociação fica muito mais difícil, né? Queria ouvir de você um pouco a respeito disso também. Sim, é muito bem lembrado. Até nós temos vários exemplos para dar. Nós já fizemos trabalho em algumas empresas que inicialmente eles pediram um parecer por uma obrigatoriedade. Vamos supor, igual você falou, uma venda, né? Vou passar por due diligence, então eu quero uma auditoria prévia para colocar, para verificar se a contabilidade está totalmente correta, porque vai vir uma empresa auditar e calcular o valor de mercado da empresa, certo, através de um due diligence. A negociação não andou. E a empresa ficou com os proprietários, né? Eu falei, acabou o nosso serviço, fizemos, colocamos a casa em ordem, não vendeu, ele me ligou no outro ano. Eu até brinquei. Falei, vai vender de novo? Ele falou, não. Mas eu gostei tanto do trabalho que eu quero dar continuidade, mesmo não sendo mais obrigado. Então isso que é legal. O empresário hoje, o que é o empresário, né? O empresário é uma pessoa que monta um negócio pela expertise, ou seja, pela parte comercial ou pela parte industrial. Ou ele tem a expertise em produzir aquele item, ou ele tem a expertise de montar um negócio e vender o produto dele. Muitas vezes o proprietário ele não tem expertise administrativa. Sim. Ele não tem expertise financeira. E daí ele faz o negócio dele andar ou pela indústria ou pelo comercial, e daí a parte administrativa ele fala, e aí, tá certo, tá errado? Por isso que ele contrata vocês também, para verificar se a parte tributária dele está correta, se ele está pagando imposto indevidamente ou não, se ele pode legalmente economizar, porque é natural. O empresário ele quer pagar o imposto, quer, mas se legalmente ele tiver uma possibilidade de redução da sua carga tributária, é claro que ele vai procurar vocês, né? E aí que entra o auditor e o consultor tributário, o tributarista, né? Para auxiliar o empresário, que muitas vezes é comercial ou industrial, né? Nessas questões que ele não domina. Que estão cada vez mais complexas, né? Cada a gente vez olha mais complexas. Para a tributação é um emaranhado de leis, normas, atos infranormativos que não é matemática, né? Para o contabilista olhar e aplicar aquilo com algum grau de certeza, né? Então é uma nuance muito cinza que precisa de várias opiniões para chegar num denominador comum, né? E aí a auditoria ajuda nessa balança entre determinar o que é correto, o que não está correto à luz da legislação, das normas contábeis também, né? Sim, e aí tanto a parte contábil como a tributária, né? Ela é muito interessante porque muitas vezes um cliente chama a gente, olha, eu estava numa feira não sei onde, conversei com alguém do mesmo setor e ele paga menos imposto que eu, não é assim? Por que ele paga menos que eu? Daí eu falo, contrato com o consultor tributário que ele vai saber por quê, né? Então, eu acho que justamente é isso, sabe? Tanto o nosso trabalho na auditoria, auditando os impostos, né? E verificando essa possibilidade de uma redução na carga tributária, automaticamente para o empresário contratar aí sim especialistas, né? Porque a nossa empresa não faz esse trabalho, sim. A nossa empresa ela pode identificar, né? Identificar essa situação. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava numa empresa próxima a Ribeirão Preto e eu estava auditando imobilizado. Trabalho de auditoria. E a empresa tinha adquirido uma máquina de muitos milhões. E aí, na hora que eu vi o registro dela no imobilizado, eu vi que ela registrou o valor integral. Crédito de uma vez.
Não, ela registrou o valor integral na máquina do imobilizado. No imobilizado. Eu falei, o ICMS, você não apropriou por quê? Daí fez uma interrogação na cara do contador. Daí ele falou, vou chamar o menino do fiscal. Eu falei, chama lá. Veio o menino do fiscal. Era mais de R$1 milhão de ICMS. Que estava indo embora, Que né? estava indo embora, registrando imobilizado. Então, assim, não era nossa função identificar essa parte tributária. Mas por um trabalho de auditoria, nós verificamos um erro. Né? E aí eu falei, olha, então agora você consulta o seu consultor tributário, verifica se a nossa posição está certa para você fazer o aproveitamento desse ICMS e tirar ele do imobilizado e fazer a apropriação de um 48 avos, né? Um 48 avos, né? Sim. Ainda. Sim. Depois veio o PiscoFins da mesma, né? Na mesma A regra. mesma regra, né? Hoje você tem muitas questões de insumos que as empresas não aproveitam. Então a nossa função é assim, é fazer um trabalho de auditoria, validar aquele número que o contador está passando para o empresário, para o acionista, para o cotista, para o banco, para um terceiro, mas também verificar se tem alguma possibilidade ali que ele pode verificar com o tributarista de economia tributária. E hoje no Brasil, com muitas leis que nós temos aí, e a situação atual, você tem muitas possibilidades, legalmente. Então, dentro Isso, desse legalmente, o contrário também é verdadeiro, né, Leandro? Porque tem muito aventureiro nessa nossa área de tributário, né? E que vendem promessas e que depois pouco entregam pro empresário e, de repente, chega um trabalho de auditoria que você vai ter que falar, olha, acho que isso aqui não está tão adequado assim, você vai ter que revisar, contingenciar, né, probabilidade de perda, ganho, aí, né? Talvez você tenha um passivo oculto aqui que você não estava sabendo. O que foi isso aqui, né? Não, Então, e acontece bastante, né? É igual eu mesmo, quando eu tenho dúvida, eu ligo pro Dr. Luiz Paulo, né, pra gente conversar e tal, ó, tem um cliente meu que tá fazendo isso. O próprio precatório, sim. né? Pô, o cara fala assim, não, ó, comprei o precatório, paguei 30% do valor. Você fala, pô, 30%? 3% do valor de face, aqueles títulos de Eletrobras, né? Isso é real. Tudo bem que o empresário, naquela ânsia, né, não de ganhar, mas de baixar um pouco o passivo tributário, de economizar um pouco de imposto, ele pega e compra. Daí você fala, nossa, mas aí é terreno no céu, e futuramente vai cair isso, né? Então é isso que o doutor falou, legalmente, né? Tem a questão legal tributária, tem muitas vezes, você vê a empresa tentando economizar imposto de uma maneira irregular, de uma maneira não amparada pela lei, e está passando imposto bom para ele recuperar. O básico não faz. faz E aí o quer básico. fazer o milagre sem O que a fundamento. gente fala é isso, né? Quando o trabalho de revisão tributária, revisão fiscal, ele é extremamente importante em duas vertentes. Primeiro, analisar aquilo que eventualmente não foi recuperado e tem possibilidade de ser recuperado, principalmente quando você coloca aí a questão de insumos para PIS e COFINS, o alargamento que teve do conceito de insumo, mas também dá uma olhada, porque às vezes a empresa está contingenciando algo que vai gerar um auto de infração lá na frente, de maneira indevida, né? Está recuperando algo indevidamente e deixando de recuperar algo que é totalmente possível. E aí ela passa a ter um passivo fiscal. Então aquela economia que ela está tendo momentânea, futuramente ela vai ter que pagar o principal, multa, juros. Então aquele valor pequeno que ela tinha vai se transformar em uma bola de neve. Por quê? Porque ela tomou uma decisão, né, irregular de aproveitar ilegalmente o imposto, né, que não está dentro da lei. E o que você citou é muito importante também. Tem empresário que ele contrata o nosso serviço para dar realmente um conforto para ele, né? Quando eles contratam vocês, olha, realmente o senhor está recolhendo o imposto adequadamente. Beleza! Porque ele está no dia a dia, igual eu já comentei com vocês, ou na parte comercial vendendo, ou na indústria produzindo, né?
E ele realmente fica, nossa, será que eu estou pagando muito imposto? Será que eu não estou pagando? Será que a minha carga tributária está correta? Eu fui numa feira e um amigo falou que paga menos que eu. Meu concorrente está ganhando mercado. Meu- Como que ele está ganhando mercado com um custo desse tanto, né? Justamente, como que o meu concorrente está conseguindo vender o mesmo produto que eu vendo com 30% mais barato? Né? E a gente sabe, eu compro, acontece muito, o cliente chama a gente e fala assim, olha, eu compro do mesmo fornecedor de matéria-prima que ele, eu tenho a mesma quantidade de funcionários, por que o meu custo é maior que o dele? Daí eu falo, mas o que tá, quem falou pro senhor que o seu custo é maior que o dele? Não, porque eu vendo por um preço maior que o dele. Eu falei, não, às vezes a margem dele é menor que a sua. Sim. Às vezes ele quer ganhar menos. Canal de distribuição. Né? Às vezes, o que pode acontecer? Às vezes, esse cliente ele não está endividado, né? E ele pode vender com uma margem menor. A eficiência dele. Então, esses trabalhos que nós desenvolvemos, tanto na auditoria externa, né? Que hoje nós somos muito parceiro do cliente, e também parceiro com a parte tributária, no caso vocês, eu acho que ele é muito importante para as empresas. E o empresário, depois que contrata, ele não consegue mais ficar sem. Sim. Ele consegue identificar o valor agregado do trabalho. Justamente. Né? Porque uma vez o empresário mesmo me falou, eu vendi um trabalho para ele, né? E até na hora de fechar o contrato, ele ficou meio mal educado, meio grosso, sabe? Rude na hora de assinar o contrato. Tipo assim, meio contrariado, né? Contrariado. Tu tem que pagar isso, né? Uma obrigação. Meu contador tinha que estar fazendo isso aí. Nossa, né? Por que eu vou pagar isso? É mais uma despesa. E ele até falou para mim no momento assim, porque eu divido uma empresa em 2 tipos de profissional. O que me traz receita e o que traz despesa. E você, para mim, é mais uma despesa. Na lata. Deu vontade de pegar Deu vontade de pegar o contrato e falar, não vou fazer serviço, acha outro. Né? Mas tudo bem, era o sentimento dele naquele momento. E daí nós já estamos há 14 anos nessa empresa. Então eu acho que eu não sou mais despesa. Com certeza. Já virou investimento. Já virou investimento. E sempre que ele precisa de alguma coisa, ele me liga e consulta. Então é legal também você virar. Sim, você conseguir reverter uma posição que era até um pouco radical. Né? E hoje a gente até fala que a necessidade de auditoria por parte das empresas ela vai ampliar ainda mais. Né? Hoje o mercado exige, né? Você olha para o seu fornecedor e está começando a exigir, né, tá na moda a palavra compliance trabalhista, compliance tributária, compliance fiscal, compliance de normas ambientais, né? E aí o leque também da auditoria vai aumentando, né? Acho que é essa exigência pela regularidade, né? Acho que o mundo hoje exige um comportamento adequado. Os níveis de governança corporativa, esses dias eu estava até conversando com um amigo em São Paulo, que a auditoria foi contratada para validar os processos internos da própria empresa. Quer dizer, tinha lá a normatização da empresa, a auditoria falou, veja se tem... Como que estão os meus processos de conformidade das minhas políticas internas. Não era contábil, não era de processo. Contábil, era de processo e de valores culturais da entidade. Né? Eu tenho aqui um conjunto de valores, eu quero que você valide conformidade e adesão dos processos internos aqui, né? Eu falei, poxa, não tinha ideia que uma auditoria também olhava para esses aspectos. É o trabalho que a gente fala de auditoria interna, a gente denomina. Porque assim, o trabalho de auditoria, ele tem a auditoria de demonstrações financeiras, que esse jamais poderá ser feito por alguém interno. Tá. Porque aí envolve independência. Não pode. Isso é regulado, né, Leandro? Regulado. Igual meu contador que faz... Mas eu tenho uma pessoa aqui interna que é registrada, que ele audita e ele emite as DF. Não existe isso. Esse é só por auditor externo. Só que tem um trabalho de auditoria interna, que aí sim, tem muitas empresas que têm auditor interno. Justamente para validar processo interno e validar as normas que a empresa colocou para regular a empresa. Vamos supor, um processo de compra, né? Sim. O processo de compra, Então, tem que ter 3 cotações, você tem que ter um fornecedor que tenha esse tipo de qualidade do produto, o prazo de entrega, o prazo para pagamento. Então, tem todo o comprador hoje, ele tem que seguir vários requisitos para efetuar uma compra. Né? E o proprietário da empresa, né, o acionista, o cotista, ele não está
ali verificando. Você pega uma empresa que faz 2, 3, 4, 10 mil compras mês, então tem um departamento de auditoria interna que por amostragem fala o seguinte, olha, eu contratei a Jorge Gomes advogado, beleza. Vamos lá, o que o comprador tinha que ter para fechar esse processo? Ah, tinha que ter isso, seguiu. Uhum. Então tem a auditoria interna que faz isso. Muitas vezes contagem de estoque também, a auditoria interna que faz, né? Mas pode ser um auditor externo. Contratado para... Nós acabamos de ser contratados para fazer um trabalho numa empresa para validar o estoque deles, né? Então, ele até falou, olha, os anos anteriores, eles foram feitos por 3 profissionais nossos. Só que esse ano veio uma solicitação externa, porque é uma empresa estrangeira, que um auditor independente fizesse. Fomos contratados, participamos do pleito, seguimos o critério de contratação do departamento de compras. Que hoje é praticamente uma licitação, né? É uma licitação. Segue o mesmo rigor de documento, né? Você tem que mandar para eles, depois que você fecha e que a sua cotação que você ganhou, se você for o eleito, você tem que mandar profissional registrado, o documento desse profissional, certidão de regularidade do FGTS, de INSS, certidão negativa, tudo bonitinho. Municipal, estadual, federal, tudo. Senão você não faz o trabalho. Né? Nesse caso específico, vacinação. Até vacinação. Vacinação, carteirinha de vacinação, seu auditor foi vacinado, então tem toda uma exigência da empresa, né? Então tem sim esse trabalho de auditoria interna, né? Que a gente desenvolve e que antes, no passado, era muito confuso, que era o tal do pega ladrão, né? Falar, tem auditor na empresa, tem ladrão aqui dentro. Esse trabalho de auditoria interna, que inclui, né, a parte de caixa, mas que, se for comparar, igual eu estava conversando com vocês, em 26, 27 anos de auditoria, eu peguei 3 trabalhos só de pega ladrão. Que o proprietário tinha uma desconfiança interna e contratou a nossa empresa para falar, eu acho que eu estou sendo lesado. Então, se você pegar em 26 anos de profissão, 3 trabalhos desses só... É muito pouco, né? É muito pouco. Com Então, certeza. quando o empresário contrata a empresa de auditoria, às vezes ele contrata por uma situação e acaba que nós pegamos, né, a pessoa cometendo atos ilícitos ali dentro. Mas não era o foco do trabalho inicial. Né? E daí nós colocamos, sim, né, isso daí para o empresário. Não fomos contratados, mas cuidado com isso aqui que tem um risco. Né? E aí é a análise de procedimentos internos que nós fazemos também. Então, somos contratados hoje para auditar folha de pagamento interno. Até funcionário fantasma. Quando a empresa é muito grande, hoje a gente pode pensar, né? Ah, não, mas hoje com essa burocracia, tá tudo amarrado, né? Hoje tudo você tem que estar ali no sistema, faz exame admissional, corre o risco? Corre. Sério, Léo? Corre risco de ter funcionário fantasma. Não é só no setor público? Não, corre o risco. Nós já fizemos trabalho nesse sentido. Mas isso da parte de alguém que é responsável pela gestão ou fraude externa mesmo? Fraude interna, porque esses, quem consegue esses, fazer isso esses fraude tempos interna. estava atendendo um cliente que teve um apartamento em São Paulo e daí chegou com um débito inscrito em dívida ativa de alguém que ele nunca contratou, nunca registrou. Alguém pegou documentação dele por causa do apartamento e disse que era empregado doméstico lá. Então, falsificou toda a documentação CAGED, toda a documentação da parte previdenciária para dizer, fui empregado desse cara aqui. Agora, para comprovar que esse cara nunca contratou essa negativa, pessoa, né, vai dar um trabalho danado também. Nós já né? pegamos em folha de pagamento o trabalho de fantasma, já pegamos fantasma. Já pegou o fantasma. Não existia. Então, nós fazemos trabalho braçal mesmo. Nós vamos na portaria da empresa e fica de forma surpresa. Né? Colocamos todos os auditores lá e recebemos todos os profissionais um a um, conferimos com a folha de pagamento e daí vamos lá. A empresa tem 4 mil funcionários, um exemplo. Opa, nós ticamos aqui 3.800. 200 não passaram hoje. Então, vamos auditar esses 200. Vamos ver quem são essas pessoas. 100 de estavam de férias, férias. né? Beleza. E os outros 100? Vai peneirando, né? Como que nós vamos fazer? 20 estava de atestado. Opa, então tem 80. E daí, na hora que você chega aqui nos 80, nos 50, nos 40, não tem mais explicação.
Daí você passa para a empresa, que abre uma investigação interna, e daí ela vai atrás e ela acha, né? Peraí, qual o departamento dessa pessoa? Ninguém nunca viu, nunca Né? entrou, né? Ô, o encarregado, você não sabia que você tinha mais 3 profissionais aqui, que é o João, o José, o Pedro? Ah, eu não sabia. Mas como você não sabia? Então, geralmente, quando tem uma fraude interna, não tem só uma pessoa envolvida. Não tem. É muito difícil. Hoje, como envolve muitos departamentos, é muito difícil. Admissional e... Justamente. Nós pegamos uma vez só, que tinha só uma pessoa envolvida, que era o rapaz do DP, mas porque ele não dependia de ninguém. Então, o que ele fazia? A empresa não tinha um processo muito Na adequado. hora que ele fazia, na hora que ele ia fechar a folha de pagamento, ele aumentava o salário dele. Daí ele fechava a folha de pagamento e enviava para o banco. O banco fazia o pagamento dos tantos mil funcionários que a empresa tinha e ele estava no bolo. Daí, o que ele fazia? Ele gerava outra folha, reduzindo o salário dele para mandar para contabilidade. normal. Porque ele tinha direito realmente. Né? E daí ele gerava a folha, mandava para contabilidade, e o líquido que o banco pagava nunca era o líquido da folha. Só que aí, volta a falar, como tinha um problema contábil, aí a contabilidade sempre embarrigava esse ajuste. Né? E ele falava, que a contabilidade contabiliza a folha no geral, né? No geral. Vai 4 mil funcionários te um a um erro, né? E aí conseguiu pegar por uma denúncia interna. Né? Um profissional passou e falou, não sei se vocês perceberam, mas o fulano ali, o salário dele não é compatível com o que ele tem. Porque a pessoa que começa a ganhar... Perde a mão, né? Perde a mão. São signos presuntivos de riqueza. Começa a aparecer de carro novo. Daí ele ganha um salário, ele compra um cachorro de 7 mil reais. Daí você fala, como que ele consegue, né? Não tô julgando, mas uma pessoa que ganha menos que isso, ele não vai gastar todo o salário com um cachorro de 7 mil reais. Aí você começa a ficar meio assustado com a situação e aí você pega. É o gancho, né? Você está explicando e eu tô ouvindo aqui pensando uma percepção que vários clientes nossos já nos relataram. Isso vale para fraudes, para desvio, mas também vale para a melhoria do processo da empresa. Né? Empresas que estão mais organizadas com os seus processos, e isso envolve auditoria, envolve uma adequada gestão de documentos também, elas estão muito menos suscetíveis a sofrer fraudes e também estão muito mais suscetíveis a terem uma gestão tributária mais eficiente. Né? Então, até relatando, que eu acho que combina bastante com tudo que você está dizendo, vamos pensar assim, a gente, enquanto escritório de advocacia, a gente maneja discussões judiciais, né, essas grandes teses tributárias, também maneja trabalhos administrativos de recuperação de crédito. E muitas vezes a gente consegue identificar oportunidades, mas na hora que você parte para a implementação, existe uma dificuldade tremenda de documentos que são necessários para concretizar o crédito. Isso não impede o trabalho, mas isso muitas vezes compromete um pouco o tempo de execução. Né? Em contrapartida, empresas ou até acaba deixando o trabalho numa situação de fragilidade. Né? Sim. Às vezes você não tem documento de qualidade para concretizar aquilo que de fato é um direito do contribuinte. Né? Em contrapartida, empresas que têm processos mais organizados e, coincidência ou não, normalmente são empresas auditadas, né? A gente costuma ter uma informação de muito mais qualidade, o que gera um trabalho de maior confiabilidade, como o Luiz Paulo mencionou, e também gera mais agilidade. Então, eu acho que a gente tem aí algumas evidências, né, do dia a dia mesmo, de que empresas que têm esse cuidado, elas acabam sendo mais eficientes em todas as esferas. Né? E acredito que você, no teu dia a dia, deva ver muitas situações dessa espécie. Né? Sim, com certeza. Até nós temos também a nossa parte contábil ali. Né? Do que a gente faz a parte também de contabilidade, escrita fiscal, DP, que é o outsourcing, a terceirização contábil. E de consultorias também, né? E alguns clientes, por muitas vezes, contratam, né? Quando os advogados são vocês, eu já ligo para vocês e falo, cuidado. Né? Por quê?
Porque vocês vão entrar num trabalho e que na hora que você vai chegar nessa parte documental é muito frágil, né? E eu abro o jogo, eu falo para o empresário, olha, toma cuidado, porque você não está tão bem amparado assim, não por questão de fiscal mesmo, porque realmente tem as notas fiscais de compra, está vendendo certinho, mas muitas vezes arquivo, o sistema não é bom, o sistema é frágil. E eu já aviso, vai chegar um momento que os advogados, os tributários vão pedir isso, e você não vai ter como fornecer. E aí o trabalho vai parar, você vai prejudicar os tributaristas, que perderam o tempo deles. Uhum. E se for alguma tributarista que não tem muita responsabilidade, o doutor Cohen, vocês conhecem alguns, né, que vendem ilusões, ele vai entrar de qualquer jeito para faturar e depois vai sobrar consequência. Sim. E nós temos alguns casos desse. Não, deixa entrar. Entraram. Né? Tem alguns que já, mesmo sem ter nenhum retorno, já lança e já sai aproveitando o crédito. Sim. Daí na hora que dá a exigência, que a fiscalização vai fiscalizar para verificar se aquele crédito é fato. Uhum. A empresa não tem como apresentar o que a fiscalização pede aí, né? Ela perde o crédito, muitas vezes até um crédito bom. Seria bom se ela tivesse totalmente com processo interno, sim, com sistema amarrado, né? Muitas vezes a gente percebe, e vocês com certeza devem perceber isso também, algumas vezes o advogado interno faz um trabalho contra também. É natural. Sim. Ele é advogado da empresa. Ele tem um honorário lá de X. Daí cai uma proposta de vocês lá cobrando 15%. Ele já olha assim e fala, eles vão levar 10 vezes mais que eu ganho aqui. Eu vou falar, vou colocar aqui um gosto ruim nesse trabalho. Acontece, é natural. Muitas vezes o contador mesmo, ele está naquela correria do dia a dia, entrega SPED, obrigação acessória, e atende um, atende outro. Ele já não tem muito tempo para fazer, né, para estudar, para se atualizar. Daí ele fala, nossa, agora tem que separar documento para levantamento tributário. Mais uma atividade que eu vou ter, do tempo que eu já não tenho. E que eu não vou ter nenhuma remuneração a mais. Eu não vou ganhar nada com isso. Quem vai ganhar, geralmente, ele fala, meu patrão que já está rico, e os advogados. Ou seja, mais serviço para mim. Então, realmente, quando a empresa é muito mais organizada, quando a empresa já tem processo definido, quando a empresa é auditada, porque nós colocamos no parecer, né, quando a gente emite um parecer, a gente coloca ali, se tiver ressalva ou se não tiver, se ele for um parecer limpo sem ressalva, mas não quer dizer que a empresa tem alguns problemas de processo interno ou de números. É que o problema de processo interno ou o problema de número, ele não é tão relevante que daria para dar ressalva. Uhum. Então você dá o parecer limpo. Porém, você emite uma carta de controle interno onde você relata todas essas deficiências, né? Então, a auditoria, muitas vezes a gente apresenta para o empresário uma carta de controle interno e o empresário, muitas vezes, ele desconhece aquele problema. Teve um empresário uma vez, numa reunião, eu cheguei com a carta de controle interno, daí ele viu o volume, primeira coisa que ele falou, tudo isso aí é na minha empresa? Eu falei, é impossível. Daí eu falei, o senhor quer que eu separo por departamento? Ele falou, não, chama todo mundo aqui já. Daí veio financeiro, veio RH, DP, fiscal, contábil, produção. Então todo mundo ficou sabendo de tudo. E ele falava, isso eu não sabia, você escondeu de mim, por quê? Na cara dura, né? E eu falava, o problema é assim, 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 assim. Fulano, você concorda com o problema? Que era o encarregado da área. Não, é isso que acontece mesmo. Ele olhava e falava, como assim isso que acontece? Eu não sabia. Por quê? Aquilo que eu falei. Ele geralmente está na parte comercial, ele geralmente está na parte industrial, né? Então, não tem uma visão macro, né? Ele está muito, né, absorvido ali, às vezes, na atividade fim da empresa, né? E não analisa os diversos processos envolvidos. Justamente. Né? E por isso que quando tem, na questão tributária, né, que você oferece um trabalho, que você visita uma empresa e você fala para o empresário, olha, no seu ramo de atividade, né,
tem uma lei, tem alguma questão que surgiu agora que dá pra gente fazer um estudo para ver se dá para você recuperar o imposto. Primeira coisa que ele faz, chama o contador. Ele não sabe realmente. Não sabe. Ele fala pro contador, você já tá fazendo isso? Já não, não tá. Por que não tá? Por que não tá? Ele não tem tempo de ler, ele nem sabe. Né? Então, o trabalho nosso e o trabalho de vocês ele é muito importante para a empresa. Né? E as empresas, o empresário, ele está percebendo isso. Sim. Tanto é que eu tenho amigos, né, que são gerentes de banco, e eles que liberam crédito para essas empresas, né, muitas vezes. E eles falam para mim, sabe, ó, indiquei vocês para fulano de tal lá, porque o crédito dele tá grande e é impossível ele não ter auditor. O banco já falou que sem auditoria não vai renovar. Né? Por quê? Porque o banco do lado de lá também quer uma garantia. Quer segurança, né? Quer segurança do empréstimo analisar do o rating da empresa, né? A auditoria acaba até elevando esses ratings. Elevando, né? Justamente, ou diminuindo o rating dele. Elevando ou diminuindo. Ô, Leandro, agora mudando um pouco de assunto, mas trazendo esse contexto da evolução, da percepção do quão é importante a auditoria, de toda essa evolução que teve, como você bem sabe, além da área tributária no escritório, a gente trabalha muito com planejamento sucessório. Sucessão, estruturação jurídica, com um viés muito grande na análise tributária, mas uma estruturação jurídica de maneira geral. E a gente vem fazendo uma leitura de mercado nas sucessões empresariais, cada vez mais a necessidade de formações de conselho de administração, de conselho fiscal, inclusive. Honrosamente, nós fomos indicados por vocês para compor o cargo de conselheiro fiscal numa usina de Bandeirantes, mas por isso, ou por conflitos internos entre sócios, ou às vezes, muitas vezes, e é isso que a gente tem percebido, uma falta de qualificação técnica, de conhecimento das gerações que estão vindo. Porque muitas vezes se formam em profissões divergentes do negócio da família, e aí não tem expertise. O pai nunca trouxe o filho para trabalhar no dia a dia, enfim, são vários fatores. Você verifica esse movimento também? Ou seja, cada vez mais uma formação e uma necessidade de ter conselhos de administração, conselhos fiscais estruturados nas empresas? Sim, isso é uma questão que o mundo empresarial como um todo ele está passando por uma dificuldade. Porque aí, voltando àquela primeira situação nossa, o empresário ele abre o negócio porque ele conhece ou da indústria ou do comércio. O filho dele, muitas vezes, vive uma vida legal já e não quer nem saber do negócio da família. Se ele foi trabalhar lá, é por obrigação, então ele já não gosta. Né? Ele já vive uma vida boa. Tem uns que não vão até embora da cidade que o pai tem a indústria, que o pai tem o comércio, que o pai tem o negócio. Né? E o pai não consegue trazer esse filho de volta para trabalhar na empresa. Ele já está morando lá em São Paulo ou em outra capital. O pai já manda uma mesada boa para ele. Né? Ele paga o apartamento, paga as despesas, vive uma vida legal. E daí o filho, por muitas vezes, vai procurar uma área de interesse dele. Né? Que não tem nada a ver com a área da empresa do pai. E aí o que acontece? Por isso que hoje tem muita formação de conselho de administração, né? Tem hoje o CEO, tem o CFO, que são as pessoas profissionais que são contratados para que cuidar da empresa e fazer com que o negócio tenha continuidade. Ou senão que seja vendido. Nós já passamos por muitas empresas que nós passamos pelo valuation, né, pelo trabalho de due diligence, justamente por causa disso. O empresário falou, olha, eu já estou com quase 70 anos de idade, eu não tenho mais fôlego, né? Muitas vezes apareceu uma questão de saúde, né? E meu filho não quer nem saber disso aqui. Eu não tenho sucessor, vou precisar vender o negócio. Vou vender o negócio e vende. Né? E vende, o filho quer que venda. Lógico. Nós temos algumas empresas que já tem até uma briga, um conflito familiar, porque o filho quer que venda. E o pai, que montou um negócio lá atrás, que tem todo um amor pelo negócio, tem todo um carinho pelo negócio,
Ele fala, não, enquanto eu aguentar eu vou ficar. Depois eu vendo. E o filho não, o filho já quer o dinheiro na hora, né? Não, pai, vamos vender agora. Já tá olhando... E já passa a minha parte, né? Ô, Leandro, e nesse tom, né, nesse ponto, e também puxando um pouco o ponto que o Luiz Paulo trouxe, essa questão de sucessão mesmo, né? O que a gente tem visto é muito comum em empresas do interior, né? Ou empresas, grupos familiares, né? Que, enfim, acho que grande parte de qualquer grupo empresarial do Brasil são grupos que pelo menos começaram familiares. Sim. É natural que você tenha uma concentração de poder na pessoa do fundador. Sim. Né? Ou seja, ele que concentrava ali todos os processos. Né? Esses fundadores depois têm aí seus filhos e chega um momento de passagem do bastão. Né? Esse fundador, seja por uma decisão ou também seja pela sua morte, vai passar o bastão para os filhos. E nesse momento, dentre tantas dificuldades que esse processo envolve, uma dificuldade que a gente se depara muito no dia a dia é a questão da necessidade de transparência de informação entre eles. Né? Então, veja bem, enquanto eu sou o fundador de um grupo, vamos supor, enquanto sou só eu, todo o processo de decisão sou eu que tomo. Se eu acertar, muito bem, se eu errar, fui eu que errei. Agora, imagina que depois eu tenha vários filhos assumindo essa sucessão. Né? Não é mais desta forma. Né? E cada um assume ali uma função, você tem a necessidade de ter transparência nessas informações. E acho que aí também a auditoria, tanto a interna quanto a externa, pode ser um elemento importante, né, para esse processo, que sempre é um processo bastante complicado. Né? Sim, não só a auditoria interna como a externa, mas eu acho primordial esse trabalho que vocês desenvolvem na área societária. Por quê? Nós já tivemos muitos casos que nós identificamos, né, que o profissional que trabalhava ali, naquela função antiga que falava gerente administrativo, né, gerente financeiro, hoje é tudo uma OSO, ou CFO, alguma coisa assim, né? Tem algumas empresas que ainda tem. Aquele ali é o gerente administrativo, aquele ali é o gerente financeiro, mas hoje estão utilizando outras nomenclaturas para o cargo, né? Nomenclaturas gourmetizadas. Gourmetizadas para o cargo. Faz a mesma coisa, mas não é mais gerente Mas é o nome em inglês, né? Justamente. Cheio de pompa. Cheio de pompa, justamente. E aí o que acontece? Eu já ouvi de gerente administrativo, de gerente financeiro, eu carreguei esse menino no colo. Eu não vou obedecer o que ele fala. Eu vi ele nascendo. Porque o profissional que está ali está 30, 35, 40 anos na empresa e realmente ele viu o menino nascendo. Né? Eu não vou obedecer, não. Eu obedeço o pai dele. O pai dele mandava eu fazer, eu faço. Ele não. Né? Então, por isso que é interessante esse trabalho sucessório que vocês fazem, não só para preparar o profissional, o herdeiro, o filho que vai assumir, como preparar também os profissionais da empresa, sim, que vão estar recebendo. Em Prudente nós temos vários casos de sucessões com filhos muito bem sucedidas. Sim. Muito bem sucedidas. É verdade. E já tivemos também muitas catástrofes de empresas que não andaram porque o filho assumiu e o negócio quebrou, né? Então nós temos muitos exemplos de... Tem um estudo no Brasil que grande parte das empresas que estão bem e que em determinado momento elas começam ter uma dificuldade maior, é justamente uma transição numa sucessão não bem sucedida, que não foi bem sucedida. Justamente porque o que a gente percebe, né? O fundador, quem começou com o negócio lá de baixo, geralmente ele tem no linguajar popular o pé no chão, né? Então o que você percebe geralmente numa sucessão? Um exemplo aí esporádico. O pai tinha um prolabore de 50 mil por mês. O filho entra, 150. Daí você fala, mas é o que vale? Não, é necessidade. Eu já tive numa empresa que o filho, quando assumiu, ele tirava 200 mil por mês. E daí o pai pediu para conversar com o filho. Porque o pai não conversava com o filho sobre isso. E eu fui falar até com conselheiro filho. Eu fui falar familiar, com o filho, olha, não era nem o meu trabalho como auditor, mas o pai pediu. E eu falei, olha, o fluxo de caixa da empresa não comporta uma retirada de 200 mil. E ele falou para mim, mas é o que eu preciso para viver.
Eu falei, então você vai quebrar a empresa. Ele falou, eu preciso disso para viver. Se meu pai vivia com 50, eu não consigo, eu preciso de 200. E a gente enfrenta, então, esse trabalho que vocês fazem de sucessão é muito interessante, porque não é só uma sucessão para quem está vindo. É para o profissional também que vai receber aquele sucessor, sim, que vai receber o herdeiro, que vai receber o filho que vai dar continuidade na empresa. E volto a falar, em Prudente tem belos exemplos de sucessão familiar, que o filho assumiu e a empresa cresceu. Né? Cresceu. Triplicou, quadriplicou, né? E isso é muito legal pra gente. O filho abraçou o negócio do pai e conseguiu ampliar, né? E tem o efeito inverso também, mas hoje é uma normalidade. Eu acho que até vocês já pensam nisso para o futuro. Sim. Quem serão sucessores de vocês no escritório de advocacia? Né? Para mim é pior ainda, porque advogado é até uma profissão bonita, né? Eu sou advogado. Agora, contador, nenhum filho fala que quer ser contador. Você pega uma criança de 10 anos na escola... Só os mais inteligentes. Ele fala, eu vou ser advogado, né? Uhum. Eu quero ser bombeiro, policial militar, jogador de futebol, né? Eu quero ser cantor. Nenhum fala, eu quero ser contador. E auditor? Nenhum também. Tá tudo contador no meu pacote, auditor. No meu pacote. Então a minha sucessão vai ser um pouco mais difícil. Mas realmente eu acho que o trabalho que vocês fazem de sucessão é muito importante. Realmente de preparar e explicar, né? Eu já vi uma palestra sua, né? Falando, claro, eu assisto, né? Falando sobre isso, eu acho muito importante. Né? Muito importante por quê? Porque é realmente o que acontece no dia a dia. E se a sucessão não for bem feita, né, isso é um risco para a empresa. A sucessão não é uma sucessão só de patrimônio físico. É uma sucessão de valores também, de né, valores, de cultura, né? Cultura. Que é uma característica muito forte em grupos familiares. Sim. Você tem a cultura do fundador, né? E até é interessante, Leandro, que quando a gente fala em sucessão, existem aí muitos estudos que comprovam quanto isso garante para a empresa e para a família em termos de perenidade para o negócio, né? Esses negócios, quando não bem organizados, você mesmo já relatou, né? Existem bons exemplos e maus exemplos, né? É uma história de um negócio viável que acabou por não ter essa visão de longo prazo, né? Você deu esse exemplo interessante, né, da pessoa aí que necessitava de 200 mil reais para viver. E eu estava aqui pensando e te ouvindo e pensando que normalmente não tem um filho só, tem mais de um, né? E aí isso gera outras discussões, né? Tanto de, olha, todos vão querer esse mesmo valor, ou gerar aí uma situação de ciúme e de conflito. Olha, por que ele recebe isso e eu não? Né? Então as coisas têm que ser colocadas abertamente, né? E até diferenciar o que é salário e o que é mesada, né? Com certeza. Porque às vezes é muito mais barato pagar a mesada e não deixar com que o herdeiro vá para a empresa do que tentar fazê-lo sucessor e ele não ter perfil, ele não ter vocação, não ter aptidão para o negócio. Né? Então essa também é uma grande questão e que normalmente há erros no processo por isso. De imaginar que todo herdeiro é sucessor. Nem todo herdeiro é sucessor. Né? E nós enfrentamos, nós passamos em algumas situações em que o herdeiro falou para mim, falou, eu estou aqui por uma mera obrigação. Eu não gostaria de estar aqui. Né? Inclusive, nesse caso, ele até falou, o que eu estou ganhando, eu estou guardando uma boa parte porque eu vou montar o meu negócio. Porque esse não é o meu negócio, esse aqui é o negócio da minha família. Né? E aí, justamente se agregar. Né? Já teve um caso que um herdeiro falou para mim, falou, pô, mas eu produzo pra caramba. Eu gero dinheiro para a empresa. Eu sustento meu irmão que nem aqui aparece. Não é justo nós ganharmos igual. E eu concordo com ele. Sim. E aí eu falei pro pai dele, falei assim, ó, estabelece de duas formas. Primeiro o seguinte, o filho que trabalha por ter um salário é X. Sim. E daí do bolo que sobrar, vai distribuir um pouco para cada um. Sim. Só que já deixa o filho ciente que se não der nada, não vai ganhar nada.
Né? E geralmente, quando o filho não tem aptidão e não conhece o negócio, ele coloca ele no conselho. Sim. Receber o resultado, né, da empresa, opinar sobre o que vai fazer com aquele dinheiro, né? E aí o que a gente fala assim, que você vê que uma sucessão é bem feita, né? Geralmente quando você fala, comemorou 50 anos, 60, 70, 80, é porque você vê que essa empresa já passou em várias mãos, né? E a família está ali trabalhando, né? Você pega usina mesmo, a maioria das usinas é tudo a família que está tocando. Desde de 80, 90, 100 anos atrás é a família que está tocando, não sai da mão da família. E quando perde a sucessão, elas são vendidas. Né? Tanto é que tem grupos enormes aí, né, de usinas sendo adquirindo e crescendo ainda mais. Então esse trabalho de sucessão ele é muito importante para a continuidade da empresa. Não só para a continuidade financeira dela, mas também para a continuidade do fazer correto. Né? A continuidade moral dela. Sim, da cultura certinho, né? Que ela vai continuar tratando os funcionários da mesma maneira que ela sempre tratou. Né? Porque às vezes você ouve também, em algumas empresas, nossa, quando era o seu fulano de tal, era diferente, ele valorizava mais a gente. Uma nostalgia. Uma nostalgia. Assim, né? Então eu acho que é uma preparação que as empresas, todas elas precisam ter em todos os setores e sentidos. Não só, não, vamos continuar porque a gente quer continuar ganhando muito dinheiro e aumentando o patrimônio da família. Não, eu acho que é uma continuidade em todos os sentidos. Sim. Porque senão ela corre o risco. E hoje, né, que a gente pega aí as empresas e vocês... antigamente havia muito mais sonegação. Hoje é muito mais difícil. Né? Eu já passei por situações lá quando tinha empresa que ia recolher o diferencial de alíquota, rasgava a nota. Pronto, assim? tá resolvido. Tá resolvido. Ninguém vai saber. Não vou recolher o diferencial de alíquota. Que diferencial de alíquota? Diferencial de alíquota? Rasgava a nota, jogava no lixo. Hoje é tudo nota eletrônica, não tem mais isso. Né? Hoje o nível de informação é muito alto. Grande, né? Então hoje você percebe muitas empresas que antigamente trabalhavam muito na informalidade, está dificultando cada dia mais. Né? Então, com certeza, as empresas elas precisam aprender a trabalhar e ganhar dinheiro dentro da formalidade. Exatamente. Porque aquele negócio de guardar dinheiro em colchão, né? Já foi. Tá cada dia mais complexo. Né? Igual, para nós auditores mesmo. Isso aí é uma norma que nós temos que seguir. Se a empresa tiver uma informalidade, a gente não pode auditar. Até porque senão compromete vocês. Porque compromete o nosso nome. Sim. Como auditor. E aí, é o que a gente estava conversando. Teve uma empresa que uma vez nós fomos auditar e o contador falava, eu já forneci isso para outro auditor. Tá bom, daqui. Pedi outra coisa, aí eu já forneci isso para outro auditor também. E aquilo foi me intrigando. No terceiro, quarto dia, eu falei, colega, explica para mim, por que você forneceu tanta coisa para outro auditor? Ele falou, não, porque nós contratamos outra auditoria. Na hora que caiu o parecer deles do banco, o banco não aceitou. O banco não aceitou. Por quê? Com certeza o banco já teve algum problema nas DFs daquele auditor. Já recusou e o já trabalho. recusou. Falou, não, eles não aceitaram desse auditor. Eles que exigiram auditor da CVM assim, onde vocês se encaixavam. Ou seja, a auditoria perdeu o propósito, né? Nesse caso específico. Nesse caso, perdeu o propósito, porque o auditor que servia para validar e dar veracidade aos números, ele tinha perdido a credibilidade. E aí, é o que eu sempre falo para os nossos clientes, né? Porque tanto nós, como auditores, como vocês, como advogados, nós temos a vida do cliente em nossas mãos. Sim. E aí, uma vez um cliente me perguntou, né? Como eu posso ter certeza que tudo que você vai ficar sabendo dentro da minha empresa, que você não vai contar aí fora? Eu falei, porque se eu contar aí fora e o mercado ficar sabendo, amanhã eu tô quebrado. Sim. Além de toda a nossa questão moral,
Sim. ética, Regulatória, profissional, né? Você regulatória, que a gente segue e não abre mão disso, também tem esse lado. Porque hoje a informação, ela passa, vai Tempo muito real, né? rápido. Tempo né? real. Nós vimos casos, recentemente, de problemas com auditoria. Estados Unidos. Não, Brasil também, né? americanos, Aquela né? grande rede varejista, né? Que está passando aí por apuros. E até eu brinco, né? Que eu tenho clientes meus que, né, eles vêm fechar o contrato com a gente, eles brincam, falam assim, aí, o que você me fala daquilo? Eu falo, não posso falar nada, eu posso falar da minha empresa. Né? Ô, Leandro, mas você sabe que eu acho que esse episódio específico que envolveu essa rede varejista, esse ano eu acompanhei alguns relatórios de auditoria muito mais objetivos, muito mais detalhados. Porque eu acho que isso aí foi bom, principalmente para as Big Four. Deu uma sacudida no mercado, porque elas estavam, não sei, com todo respeito a elas, mas a gente estava tendo assim, presenciando relatórios muito políticos. Estava deixando de ter o propósito da auditoria, né? Eu olhei 3 especificamente esse ano, de 3 clientes do escritório, que foram muito contumazes na observação. Eu acho que foi bom. E até... Objetividade, né? Informação sem rodeios, né? E até assim, nós temos um cliente, um laboratório muito grande, né? Que ele contratou a gente e tal. E eu fiz a famosa carta de controle interno. E eu peguei ele de uma Big Four. Né? O ano anterior, quem tinha auditado era uma Big Four. E ele contratou a gente e tal. Eu até fiquei meio assim em dúvida, porque eu falei, né? Por que sai de uma Big Four? Porque tem a grife, tem toda uma equipe enorme de profissionais gabaritados e tal, né? E vem com uma empresa pequena, igual a nossa, né? Mas tudo bem, fizemos o trabalho e tal. E apresentei a carta de controle interno para ele, né? E na reunião eu via que ele estava apresentando para ele, o presidente da companhia, tal, uma companhia muito grande. E ele olhava assim para a carta de controle interno e questionava, e o CEO dele, e ele falava para o CEO, e como você me explica aquilo ali? Eu achava estranho, por quê? Porque muitas coisas que eu coloquei na carta de controle interno não era daquele ano. Já vinha do passado. E o CEO explicava tal, daí eu falava outro ponto de controle interno, daí ele olhava pro CEO, o CEO explicava. Eu fiquei com aquela interrogação, né? Acabou a reunião, ele agradeceu, parabenizou, falou, nossa, que relatório bom, não sei o que, tal. Você falou, completo, tal. Daí eu até falei para ele, falou, olha, isso aí, de controle interno, é pro senhor tomar as atitudes internas, melhorar processo, fazer os ajustes necessários na contabilidade, porque não são números que merecessem uma ressalva, né? Então, por isso que eles têm que ser acompanhados ou até baixados esses problemas, né? Para a contabilidade ficar mais ainda perfeita, né? Daí, ele saiu, eu cheguei no CEO dele e falei assim, mas ele não sabia desse problema. Ele falou, nós nunca recebemos uma carta de controle interno. Ele recebeu um parecer. Ele falou, então, realmente, ele recebeu o parecer limpo, igual vocês fizeram. Mas a carta de controle interno, que eram esses pontos pequenos, nunca ninguém veio apresentar. E daí eu estava no meu escritório, tocou o telefone, era o CEO dele. Daí ele falou assim, daqui 2 semanas vai ter a reunião do conselho e ele gostaria que você viesse também apresentar da mesma maneira. Poxa, que legal. Então é o que vocês falaram, sabe? É um trabalho com mais informações, que graças a Deus nesses 20 anos nós sempre fizemos. Porque você vende isso. Na sua proposta de trabalho, vai lá. O objetivo desse trabalho é fornecer um parecer de auditoria das demonstrações financeiras e uma carta de controle interno com as recomendações de melhoria. Então eu vendo, eu tenho que entregar. E nesses 20 anos, graças a Deus, a gente entrega. Muitas vezes, o empresário, ele nem olha o parecer. A única coisa que ele pergunta para mim, ele fala assim... Tem ressalva? O parecer tem ressalva ou não? Eu falo, não. Ele fala, então vamos conversar sobre a carta de controle interno, é isso que me interessa.
Porque às vezes é ali que tem Não é ali. valor material ali, né? Para que ele pode nós, corrigir. O valor agregado está ali. Tá ali dentro. Porque o parecer, ele trabalha dentro de uma relevância, né? Eu tenho um cliente mesmo que a relevância ela está em 40 milhões de reais. Ou seja, se tiver até 40 milhões de erro, não é ressalva. E olha o valor, 40 milhões de erros. Não vai para ressalva. E, pô, 30 milhões, 20 milhões, um problema de 20, 30, é muito dinheiro. Sim. Mas não vai para ressalva. Então, por vezes, muito mais vale um trabalho muito bem feito, um parecer bem adequado, mas também uma bela carta de controle interno. Que aí nós colocamos a parte tributária envolvida, consultamos os advogados, né? Justamente por causa da contingência. Né? O advogado, ele suporta muitas vezes o nosso trabalho. Né? O tributarista mesmo. Sim. Ah, tem uma questão tributária lá. O que está registrado de contingência passiva está adequado? Quem me fala são vocês. Sim. Os advogados. Não, olha, tem um processo trabalhista, a probabilidade de perda é remota, provável, possível, então vamos provisionar tantos % disso. Né? Então é o que dá muita base para nós também. Então esse trabalho, tanto que nós fazemos como que vocês fazem, é muito importante para a empresa. Eu tenho certeza que a necessidade de nosso trabalho, tanto nosso como de vocês, ela vai cada vez mais aumentar. Porque é aquilo que eu falei agora há pouco. Antigamente, como que a empresa reduzia o pagamento de impostos? Com informalidade. Exato. Hoje, com o aumento, com a nota fiscal eletrônica, com processos, com o cruzamento de informações, as empresas estão vendo que não tem mais como fazer com informalidade ou o risco é altíssimo. Então, ela tem que procurar um trabalho igual o de vocês para fazer a economia tributária legal. É buscar eficiência tributária, né, Leandro? Fazer um planejamento tributário em que ele consiga reduzir a carga tributária de uma forma legal. E tem muitos meios. Leandro, como a gente já imaginava, a conversa é sempre muito boa e ela se estende, ainda bem que hoje é segunda, né? Se fosse numa sexta, a gente partia daqui até mais tarde. Para finalizar, assim, foi muito prazeroso ter você aqui. Eu acredito que todos aqueles que vão ter oportunidade de compartilhar essa conversa nossa também vão gostar. Para finalizar, qual o recado que você gostaria de deixar para nós, para todo mundo que vai ter a oportunidade de ouvir esse bate-papo? Olha, o recado que eu passaria principalmente para os jovens, porque hoje, né, tanto a nossa empresa, como a empresa de vocês, como muitas empresas do mercado, estão com uma dificuldade imensa na contratação de profissionais. Né? Então, espaço tem. Espaço tem. Vocês começaram há 20 anos atrás, nós também começamos, e olha o crescimento que nós tivemos como approach, olha o crescimento que vocês tiveram como Jorge Gomes Advogados Associados. Né? Então, tem mercado. Tanto para advogado, como para contador, como para todas as áreas. Basta a meninada, né, os meninos que estão começando agora, conforme nós começamos aí no passado, né, buscar o conhecimento e buscar o trabalho. Hoje, muitos meninos, eu fiz o meu primeiro estágio trabalhando de forma gratuita. Não ganhava nada. Hoje, se você falar para um menino que ele vai estagiar, não ganhando nada, eu acho que com certeza ele não aceita ou ele manda você para algum lugar. E não volta na segunda-feira. Então eu acho que é estudar. Né? Hoje, infelizmente, no meu setor contábil, nós já identificamos faculdades imprudentes não abrindo turma. Ou seja, daqui 4 anos não teremos contadores formados por essa faculdade. Né? E isso compromete muito a sequência dos trabalhos de nosso escritório, como também dos demais, e a profissão contábil. Então, o recado que eu posso dar para a meninada é esse. Para quem está começando agora, estude, se dedique e invista na carreira, porque ela dá um retorno muito bom, inclusive financeiro, que é o que todos buscam. Né? Nós temos em berço de ouro, nós começamos do zero.
né? E graças a Deus nós tivemos aí o mérito de ter crescido as nossas empresas e automaticamente o retorno financeiro vem. E para o empresário, o que eu falo é o seguinte: contrate um profissional, não faça as coisas sem ter um profissional dando o norte e trocando ideia, dando apoio, passando a parte legal, porque é isso que vai estruturar, é isso que vai dar um resultado positivo para sua empresa. Fazendo de qualquer forma, pelo achismo que muitas vezes o executivo tem, o proprietário da empresa tem, e isso é um risco tremendo. Então, contratando profissionais que vão ajudar a pensar, que vão ajudar a formatar a sua ideia e formatando a sua ideia, colocando ela no papel de forma legal, o risco ele zera ou fica muito pequeno. Então esse é o recado que a gente tem que dar. Agradeço a vocês por ter nos convidado e estou sempre à disposição para a gente bater esse papo agradável e estar entre amigos, que é o que mais importa. Legal, foi muito gostoso mesmo, Leandro. Obrigado. Obrigado aí pela oportunidade e pelo aprendizado também que você proporcionou para nós. Maravilha, Leandro. Eu também quero agradecer aqui a tua presença, esse bate-papo, né? O seu tempo aqui num dia de trabalho para a gente conversar e trazer essa informação aí para as pessoas que acompanham, né, a história do escritório, a história da Jorge Gomes Advogados e também a história da Approach. Muito obrigado, uma boa tarde para você. Valeu. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição.